Olá, estamos na Unip Interativa, no curso de Pensamento Político Moderno, essa é a unidade 1. E eu sou Neuza Meirelles, a professora. Nós vamos estudar a Constituição dos Estados modernos, Estados nacionais modernos, que aparecem sob a forma de uma monarquia e a partir de dois processos importantes: a formação do capitalismo mercantil, a religião católica e as demais religiões. Claro que essa combinação dá o pensamento político burguês. Uma primeira questão importante é lidar com os Estados nacionais e a Igreja, o poder do Papa versus o poder que vai se formando dos Estados nacionais. Dentre esses Estados nacionais, cada um vai apresentar um modelo, digamos assim. E Portugal é o primeiro que nós vamos ver. Portugal se forma com duas forças importantes. Primeiro, Portugal vai libertar uma pequena região dos mouros, isso com Afonso Henriques. Ocorre que essa libertação se faz também com a população que estava ali, com os conselhos municipais. Enfim, essa é uma forma interessante de formação dos Estados nacionais, primeiro Portugal. Na verdade, foi com João I que Portugal deu realmente uma estruturação institucional ao Estado. A Espanha foi diferente. A Espanha começa com um caso de amor, Fernando se casa com Isabel, ou Isabel se casa com Fernando, dá na mesma, e os dois reinos se unem, dando origem a boa parte da Espanha que conhecemos hoje, inclusive. Ora, mas a unidade realmente da Espanha vai ser conseguida, a unidade cultural da Espanha, vai ser conseguida através de uma unificação religiosa. Essa unificação religiosa é que tem origem na Inquisição Espanhola, uma instituição antiga que Isabel reintroduz na Espanha com o auxílio do Papa para expulsar judeus, expulsar mouros e dizer, enfim, que a Espanha era cristã. Na Inglaterra, o processo é outro. Na Inglaterra, Guilherme conquista a região e faz desaparecer ali a antiga dinastia normanda. Mas realmente o poder inglês, o Estado inglês, começa a surgir com Henrique II, ou seja, Henrique d'Anjou, que se casa com Leonor de Aquitânia. Leonor de Aquitânia, de origem francesa, era casada com o rei da França, que se divorciou com auxílio do Papa, com a autorização do Papa, e se casou com o rei inglês. Consequentemente, ela foi uma mulher que foi rainha da França, rainha da Inglaterra, e o casal teve 2 filhos, João sem terra, João I, e o segundo filho, Ricardo Coração de Leão, que é conhecido nas histórias de fadas. Muito bem, Henrique II não se dava bem com o seu filho, com João I. Consequentemente, dessas lutas entre o pai e os 2 filhos, principalmente, os barões, os senhores da Inglaterra, os senhores da terra na Inglaterra, pressionaram João para assinar um tratado. Esse tratado ficou conhecido como a Magna Carta. A Magna Carta é um documento importantíssimo que deu origem à maior parte dos direitos, enfim, constitucionais, ou deu força ao parlamento inglês e, inclusive, ao chamado Bill of Rights. Aqui nós temos mais alguns detalhes, é importante frisar mais alguns detalhes da Magna Carta, principalmente a liberdade, a afirmada liberdade da Igreja, os limites ao parlamento, quer dizer, os limites do poder do rei em relação ao parlamento,
e alguns outros direitos, principalmente, que vão ser ampliados já depois da Revolução Gloriosa, num documento chamado Bill of Rights. Isso na Inglaterra. Muito bem, na França o processo é outro. Mas, de qualquer maneira, a França e a Inglaterra se envolvem numa guerra que durou 100 anos, a chamada Guerra dos 100 Anos. Não durou 100 anos, durou mais. E também não foi sistemático, não foi permanente. Foram batalhas, várias batalhas. Ocorre que por trás desse motivo, de um motivo aparente, né, porque o rei inglês pretendia o trono francês e os pares de França não concederam, enfim, por trás disso havia interesse dos dois países na região de Flandres. E por que a região de Flandres? Que fica na Bélgica, pertinho da França. Porque era uma região de centro comercial e de produção de produtos, claro, industriais muito valorizados. A renda, os cobertores, as mantas, tecidos, enfim. Ora, para comercializar tecidos, vinha a lã, principalmente, da Inglaterra, e a manufatura, que já estava sendo organizada nessa região de Flandres, com apoio do rei francês. Bom, esse motivo resulta numa guerra violenta e, enfim, termina com o término dessa guerra, com a vitória da França, dada a participação de Joana d'Arc, que todos conhecem, já ouviram falar. Dessa guerra tem origem, enfim, uma segunda guerra na Inglaterra, que é a Guerra das Duas Rosas, em que se defrontaram duas dinastias, duas casas nobres na Inglaterra. A Casa de Lancaster, a Rosa Vermelha, e a Casa de York, Rosa Branca. Bom, não deu certo. Dessa guerra também aparece, ao final do impasse das duas guerras, ou melhor, das duas rosas, surge a dinastia Tudor. E agora sim, a dinastia Tudor, com Henrique VIII. Henrique VIII se casa com a filha do rei espanhol, Catarina, e, consequentemente, Henrique VIII começa a concentrar o poder. Porém, ele se apaixona por uma outra mulher, Ana Bolena, e o Papa não concedeu o divórcio. O que fez Henrique VIII? Rompeu com o Papa, criou uma igreja que ele centralizou, a Igreja Anglicana, confiscou os bens da Igreja Católica em toda a região, na Inglaterra, no país de Gales. Uma parte desses bens ele doou para a Universidade de Oxford e para a Universidade de Cambridge, uma parte, e a outra parte, talvez a mais importante, ele provocou a mudança fundamental na estrutura, nas relações de classes na Inglaterra. Por quê? Porque ele colocou a terra à venda. E a terra não era vendida, era doada, era apropriada pelas famílias nobres. Mas acontece que, então, os comerciantes, os mercadores da época, puderam adquirir terra e se tornar em quase equivalência com os nobres. Isso criou um segmento que se pode chamar de uma burguesia patrimonial, quer dizer, não são nobres de sangue, mas também não são somente burgueses, e, claro, não são trabalhadores apenas, mas, de qualquer maneira, são ricos. E estes conseguem, portanto, impulsionar a produção de mercadorias. Essa é uma mudança fundamental que acontece na Inglaterra, com apoio do rei. Muito bem, com a morte de Henrique VIII, sobe ao poder a sua filha, que estava mais ligada à Espanha.
e, portanto, católica, Mary I. Aliás, em homenagem a ela que existe o drink Blood Mary, de tanto que ela provocou sangue na Inglaterra. Bom, a partir desse reinado que foi desastroso de Mary I, com a morte dela, sobe ao poder Elizabeth I. Elizabeth tinha sido filha de Henrique VIII e de Ana Bolena. Ela sobe ao poder e ela é aceita pelos anglicanos, porque ela continua com a religião instituída pelo pai, mas ela enfrenta a oposição do parlamento, que ela consegue controlar essa oposição do parlamento. Ela consegue dar impulso às práticas comerciais na Inglaterra, às práticas mercantis. Portanto, ela vai no sentido, a política da Rainha Elizabeth, número 1, da Elizabeth I, vai no sentido da história. Ela vai introduzindo o capitalismo, ela vai reforçando o capitalismo na Inglaterra. E isso é muito importante. Mas não foi só numa política um pouco discreta, não. Primeiro, ela criou uma companhia, né? Company of Merchants de London, Trading. Essa companhia comercializava e controlava todo o comércio de chá na Inglaterra, com a Índia. A Índia, na época, e foi até 1949, possessão, ou parte integrante do Império Britânico. Essa companhia era tão poderosa, que ela contava com frota de navios mercantes, ela contava com um orçamento significativo, com armas, etc. E tudo isso começa com a Elizabeth I. Portanto, durante 250 anos, essa companhia liderou o comércio da Inglaterra com o Oriente. Não só isso, também Elizabeth I venceu a guerra com a Espanha, de Fernando. De Felipe, e, consequentemente, ao vencer a guerra, ela cria mais oportunidades de trabalho também e retira, enfim, a Espanha da sua posição de destaque. A Espanha perde a posição de destaque. Bom, o que nós vimos foi, rapidamente, uma passagem pela construção dos Estados nacionais. Vamos ver agora, uma pequena interatividade, o que ficou. Vamos lá. Qual das proposições abaixo não corresponde à verdade dos fatos? Alternativa A. O rei Henrique VIII, da dinastia Tudor, ratificou o documento conhecido como Magna Carta? Alternativa B. Elizabeth I soube controlar a oposição do parlamento e estimular a economia? Alternativa C. Mary I desenvolveu intensa perseguição religiosa aos protestantes? Alternativa D. A negociação das terras da igreja provocou mudanças significativas na estrutura de classes da Inglaterra? Alternativa E. Henrique VIII enfrentou o Papa e instaurou a Igreja Anglicana? Vamos pensar, eu volto daqui a pouco.